Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagem do INPA. Hoje nós teremos uma aula especial. A aula é uma aula convite para o Djalma Lúcio e o Luiz Schimmer, e eles vão dividir a apresentação da aula. O Djalma vai falar na primeira parte e o Luiz Schimmer vai falar na segunda parte. E o assunto que eles vão falar, como eu tinha dito na aula anterior e na semana passada, eles vão falar sobre detecção de pose e rastreamento de pose, principalmente de seres humanos, né? Como a gente viu, na verdade, a atividade das pessoas é uma das coisas mais importantes em vídeo, né? E usar machine learning para você extrair, né, o esqueleto e as ações das pessoas no vídeo é um negócio fundamental para o desenvolvimento de aplicação. E eles vão falar, na verdade, da teoria disso, né, dos trabalhos relacionados e o estado da arte, e falar do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no INPA, nessa área, que faz parte da pesquisa de doutorado, tanto do Djalma quanto do Luiz Schimmer. Então, vou passar a palavra aqui para o Djalma e ele vai começar. Pode compartilhar a tela, Djalma. Obrigado a vocês dois por virem dar essa aula aqui para a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Acho que está todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Ah, ótimo. Primeiro, Luiz, obrigado aí pelo convite. Muito legal. Eu já participo do curso aí já tem um bom tempo. É sempre legal participar falando mais, até que eu falo demais também. Vou fazer o possível para não falar muito, senão não deixo o Schimmer falar. Afinal de contas, as coisas mais legais que serem faladas vai ser falado pelo Schimmer. Eu só vou dar uma breve introdução aí sobre a estimação de pose de humanos. Então, vamos lá, vamos começar. Vou começar o seguinte, vou dar primeiro uma visão geral sobre a estimação de pose de seres humanos. A gente vai passar por estimação de pose, ela sendo feita em servidores e desktops, uma das formas mais poderosas, onde teve esse divisor de águas aí, que foi o OpenPose. Depois passar um pouquinho por como é que isso está sendo feito na web, através do PoseNet, que é do Google. Em seguida, a gente vai dar uma olhada muito, muito rápida nesse BlazePose, que é para mobile, e que foi lançado, assim, foi esse ano, agora, na metade do ano, eles apresentaram num workshop no CVPR, e agora eles lançaram mesmo para valer o modelo, foi entre agosto e setembro, para o pessoal poder usar. Aí essa é a parte que eu vou falar. A segunda parte, o Schimmer vai falar sobre as coisas muito bacanas que tem aí, e como é que a gente deixou o OpenPose para trás, e mais umas coisas surpresinhas que tem por aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro o seguinte, assim, estimação de pose é um problema que é tratado com visão computacional. Isso já não é uma coisa nova, não. Tá? É onde o que se quer é a posição e orientação de um objeto. Normalmente, para conseguir isso, a gente precisa detectar os key points que descreve esse objeto. Nessa figurinha aqui tem uns key points dessa pessoa, que é justamente nisso que a gente vai ver aqui durante essa aula. Então, a tarefa é, dada uma figura de entrada com vários seres humanos, o que a gente quer como saída são todos os key points detectados e conectados de cada humano encontrado na figura. Mas para fazer isso, existem alguns desafios aí que a gente precisa vencer. Né? Por exemplo, a imagem pode conter um número desconhecido de pessoas. Como todas as imagens que vocês puderem ver, tem bastante gente nas imagens aqui. Então, e cada uma tem um tamanho diferente, uma escala diferente, uma está à frente da outra. Então, como está aqui, não é uma coisa fácil, não é trivial. Uma outra coisa que isso aqui eu deixei aqui em evidência, porque a gente, no momento, está vivendo esse boom de segurança da privacidade da informação.
Então, fica bem claro que assim, nessa tecnologia não reconhece que não é reconhecimento de pessoa, mas sim de key point. Então, assim, o algoritmo não sabe quem é que está lá. Isso, todas as implementações que tem. Então, assim, se um dia vocês forem implementar isso para vender alguma coisa, e falar, não, minha privacidade é garantida. É garantida mais ou menos porque se você mandar a sua imagem para um servidor, onde está o servidor, ele vai ter que garantir que essa imagem não vai ser utilizada para outros fins. Mas se isso for empregado na web ou em mobile, que é feito na máquina do usuário, aí você pode ficar tranquilo, porque essa imagem não sai dali, só vão ser mandados key point. Mais frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente não se preocupe que a sua privacidade é garantida. Tá, e como é que se faz isso daí? Para detectar e localizar os key points, normalmente são utilizadas duas abordagens. Uma chamada top-down e a outra a bottom-up. A top-down, ela faz o seguinte, deixa eu comentar direito isso aqui. Primeira coisa que ela faz, ela detecta cada pessoa que está na imagem. Depois de detectar a pessoa, aí ela detecta os key points dela. Isso é feito uma a uma. Uma desvantagem que se tem dessa abordagem é que se esse detector de pessoas falhar, você perdeu todos os key points. E a outra é o custo computacional. Quanto maior o número de pessoas tiver na imagem, mais tempo de computação você vai ter. A segunda abordagem, que é a bottom-up, ela já faz de forma diferente. Primeiro, ela detecta quais são todos os key points que existem de todas as pessoas, não interessa de quem é. Nesse caso aqui é ombro direito. Depois ele, cotovelo direito. Depois que ele achou todos os key points, daí ele faz um matching entre os pares de key points. O ombro direito tem que casar com o ombro direito. Isso aqui depois é gerado um probleminha, isso é uma desvantagem de pós-processamento, mas a gente fala sobre isso. E no final, nós temos todos os key points também, como na top-down. Só que uma vantagem que você tem é que o custo computacional para ela é o mesmo para uma pessoa e para 10, você não faz diferença, não. Vamos falar como é que isso mudou um pouco. Essa parte do bottom-up não é uma coisa nova. Até o Schimmer tem uns slides dele lá, falando de Pose Estimation Machine e tal. Só que, assim, as coisas mudaram mesmo para valer foi a partir do Open Pose. O pessoal teve uma sacada genial. E dali foi exatamente o divisor de águas. A partir desse momento, um monte de gente começou a usar a mesma estratégia que a gente vai falar agora. Que, basicamente, eles fazem a estimativa dos key points e, ao mesmo tempo, faz o Partial Affinity Fields, que a gente vai ver também. Legal que esse trabalho foi feito pelo pessoal do Carnegie Mellon. No YouTube tem o vídeo da apresentação deles, uns 13 minutos. É engraçado que os primeiros minutos parece um garoto. Zé, é íntimo do cara, né? Zé Cal. Ele apresentando lá e faz uma apresentação muito legal, o demo que eles fazem lá. Vale a pena até. Depois eu deixo o link do vídeo. Então, a grande sacada deles aqui foi você detectar os key points, que chamam de Part Detection, e detectar as Part Association, que é o Part Affinity Field, que é o que vai ajudar a saber de quem é cada key point desse. Então, tudo isso é feito ao mesmo tempo. Então, é dada uma imagem, passa pela rede deles, e como saída tem esses, que são os heatmaps, que são Part Detection, e o Part Affinity Field, que são Part Association. Essa imagem aqui, ela tá invertida. E desculpa aí que está tocando o interfone aqui, mas já vai parar de tocar. Essa imagem, primeiro, é o heatmap, aqui em cima ele detectou aqui quem são os ombros direitos de cada um, e depois, passando por um processo lá de pós-processamento, a gente tem o key point, a localização de pixel dele na imagem.
Abaixo tem o campo vetorial, que está conectando, nesse caso aqui, tá um campo vetorial que vai do cotovelo ao pulso, e depois, passando lá pelo processo de refinamento também, você consegue dizer de que o cotovelo, isso vai auxiliar a saber de que esse cotovelo é dessa pessoa que está ligado com esse pulso que está aqui. A arquitetura utilizada por eles é a seguinte: as primeiras 10 camadas da VGG19 são usadas para pegar o conjunto de features que vai ser utilizado mais para frente. Vamos lá. É aqui que é a sacada deles, que são vários estágios, onde cada estágio vai refinando o reconhecimento desse campo vetorial e dos key points. Então, a predição é feita aqui. Como entrada, você está vendo aqui que tem as features que foram detectadas pelas 10 camadas da VGG, passa para o primeiro estágio. Nesse primeiro estágio, é aplicado, em cada estágio desse, não no primeiro estágio, em cada estágio é aplicada uma função de perda, tanto para a predição dos key points, quanto para a predição do PAF. PAF, quando fala PAF, é o campo vetorial. Então, cada estágio é dividido em 2 branches, né? O branch de cima, onde você reconhece os key points, e o branch de baixo, onde tem o campo vetorial. A saída deles é concatenada e passada para o branch seguinte. Então, essa função de perda aqui é para evitar aquele problema de vanish, gradiente vanish que existe em redes neurais. Então, para evitar que ela exploda, faça alguma coisa, isso é controlado aqui. E esse número de estágios, se eu não me engano, não lembro exatamente agora, acho que são 5 estágios, eu acho que no máximo que eles precisam para ter um resultado legal. Então, aqui tem uma visãozinha de que no primeiro estágio, né, recebeu a imagem, e é isso que está procurando o pulso direito. Aí, a imagem como é que vem no primeiro estágio. O segundo estágio já está mais refinado, pode ver que está mais vermelho até aqui no pulso. E no estágio T, que seria esse 4 ou 5, ele não, esse cara daqui é um pulso direito. Tá? Esses campos, esse mapa de calor, ou esse heat map, que está mostrando aqui, que está falando aqui, nada mais é do que a probabilidade de existir um key point ali. Então, depois isso tem que ser refinado. Na frente a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Essa figurinha está muito pequenininha, mas eu vou dar um jeito legal nela aqui. É o seguinte, eu e o Shimmer, quando a gente começou a olhar para o OpenPose, pensando no projeto, porque o Shimmer, no doutorado dele, ele falou, pô, quero trabalhar com essa parte aqui. Só um minuto, por favor. Então, deixa eu voltar, desculpa o cachorro latiu aqui. Quando a gente começou, o Shimmer tem profunda habilidade aí em TensorFlow. Hoje ele já é um cara PyTorch também, mas no início, lá em 2018, a gente começou a mexer nisso, ele mexia bastante com isso aí. Então, o problema é que o OpenPose ele vem feito no CAF. Então, a implementação dele original é o CAF. E a gente não tinha essa expertise em CAF. Então, a primeira coisa que a gente foi procurar foi como é que a gente converte esse modelo. Aí tem um blog do cara de onde está vindo esse pipeline aqui, que é muito legal, e o cara disseca tudo, mas ele, assim, não foi ele que fez exatamente esse porte do OpenPose, do CAF, para o TensorFlow. Mas ele descreve muito bem. Então, assim, estou começando até pela inferência, porque ele fala de inferência. É engraçado que ele fala assim, a rede onde é aquela magia que é usada, a mesma magia usada para fazer os aviões voarem. Ele nem entra em discussão na rede, que é essa parte que a gente falou agora da arquitetura. Então, vamos dar uma olhada na arquitetura aqui. Desculpa, do pipeline. O pipeline é o seguinte, você entra com a imagem, essa imagem, a primeira coisa, é normalizada entre 0 e 1.
E também ela tem uma escala, depois a gente fala sobre essa escala. Essa imagem é passada para a rede e a rede retorna para a gente vários heatmaps e vários paths aqui, vários campos vetoriais. Como está aqui, tem uma imagem, aqui a gente tem os heatmaps e tem os campos vetoriais. Não dá para fazer muita coisa, porque isso aqui são probabilidades. Então, a primeira coisa que é feita aqui é usado um non-maximum suppression, que a gente vai falar dele aqui na frente. A partir desse non-maximum suppression, você tem coordenadas de pixel. A partir dessas coordenadas de pixels, você gera gráfico bipartido. Até aí, legal. Então, temos gráficos bipartido, porque esses gráficos a gente precisa saber quem conecta com o quê. Se eu tiver diversos ombros direito na imagem, cada ombro tem que conectar com o pulso direito. Mas qual o pulso direito? Então, aqui é gerado um grafo completo, um grafo partido completo. Então, para resolver esse grafo, primeiro a gente tem que dar peso para os vértices. E os pesos são dados através dessa integral linha. Então, a integral linha, ela colocou peso nesses gráficos, nas arestas dos gráficos partidos. A partir desse momento, agora a gente tem um problema de matching. Para resolver esse problema de matching, a gente usa um algoritmo de assignment. Passando o algoritmo de assignment, a gente já tem todas as conexões certinhas de quem é quem. E, por fim, a gente pega todo mundo, todos os humanos que tem lá dentro, define cada humano desse tem os seus key points, suas conexões, e no final temos a imagem com todo mundo com seu esqueleto reconhecido. Então, esses são os vários processamentos. Então, assim, no maximum suppression, que tinha falado lá dentro, que você recebeu o heatmap, são probabilidades, então como é que eu transformar isso em pixel? Então, o primeiro que ele faz você bota uma janela de 5x5 a partir do primeiro pixel, procura ali quem é o valor máximo dentro de 5x5, o máximo você vai e coloca no centro dessa máscara. E repete isso para cada pixel. Então, no final, você vai ter uma imagem. Você vai ter vai ser uma imagem como essas do heatmap, só com os máximos. Aí você vai comparar pixel a pixel se o valor mudou. Se o valor mudou, significa que ele é o máximo. Se ele não mudou, ele é zerado. Então, no final, cada coordenada daquela vai me dar o pixel. Então, eu tenho o pixel exato do key point. Aqui, essa é a parte do grafo bipartido, que está aqui, então, passou em LMS, e a partir disso a gente gerou o grafo. Então, aqui em cima, vamos supor que aqui em cima sejam ombros, em vermelho, e em azul sejam os pulsos, desculpa, os cotovelos. Então, ombro direito, cotovelo direito. Então, esse ombro direito ele pode ser de qualquer um, ligado a qualquer um desses cotovelos aqui. Então, aqui a gente tem o gráfico completo bipartido. Então, a gente tem que resolver isso daqui. Então, a próxima coisa é dar peso para as arestas, que foi o que a gente viu aqui. Tem que dar peso para as arestas. O peso para as arestas é o seguinte: você tem os nós de M1 a M3 e os nós N1 a N4. É aqui que entra o Part Affinity Field. O Part Affinity Field entra como um atributo para essa função de integral linha, e onde ele é utilizado para dar pesos para as arestas. Então, ele foi botando score em cada conexão, do M1 para N1, de M1 até N4, e vai assim por diante. Então, no final, a gente tem um grafo bipartido, mas agora com pesos. Usando esses pesos, agora a gente tem que resolver o problema de assignment para saber exatamente de quem o ombro direito 1 está conectado com qual pulso desses daqui. Ou vice-versa, que daqui não lembro direito. Que eu botei N ou M. Então, o algoritmo que essa implementação usou, eu não sei se exatamente é a mesma implementação do OpenPose, porque eu não cheguei a ver dentro do OpenPose se é isso aqui. Eu realmente olhei a implementação
desse do TensorFlow e a implementação em Keras. E os dois usam a mesma coisa. Nesse pós-processamento, o que ele faz? Ele ordena as arestas pelos pesos que você tem. Então, assim, M2, N3, M2, N3, 4. Então, eu tenho 4, 3, foi cada um desses daqui. A partir dessa ordenação, o que ele verifica? Ele verifica o nó M2 já está conectado com alguém? Não. Beleza. O nó N3 já está conectado com alguém? Não. Então esse cara aqui é o máximo, esse cara já está conectado. Existe uma conexão entre eles, essa conexão equivale. Depois ele verifica o M3, já está conectado? Não. N1 está conectado? Não. Também. Vê o próximo. M1 está conectado? Não. O N3 está? N3 está. Então essa conexão não existe. Então ele joga fora aquela aresta. Isso é repetido até passar por todas as arestas. Então dessa maneira você resolve o problema de assignment. Então, no final, você vai ter... No final, você vai ter lá cada ombro, cada cotovelo, todos associados com o seu... cada um correspondente com o correto. Tá, isso daqui foi tudo na inferência. Tá? Para treinamento, a gente não faz isso tudo aqui. Treinamento, a gente precisa... a gente faz menos coisas, mas a gente faz algumas coisas. Isso aqui foi interessante porque assim, eu não tinha muita noção da trabalheira que era para fazer o treinamento disso daqui. De novo, eles não dizem muita coisa dentro no artigo, mas tanto no projeto GitHub do TF OpenPose, quanto do Keras, que é do Kelvin, se não estou enganado, eles implementam isso daqui, explicam direitinho, é bem interessante, porque é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer de pré-processamento para você poder treinar esse modelo, você precisa redimensionar a imagem de entrada. Precisa gerar esses mapinhas aqui, que é o heatmap de ground-truth, o partial field de ground-truth e a mask ground-truth. Mas por que é gerado isso daqui? Se vocês lembram aqui, onde nós estávamos na arquitetura, tem essas funções de perda que estão aqui. Essas funções de perda, elas precisam comparar alguma coisa com alguma coisa. E é exatamente o que é feito aqui. Os heatmaps, essa função de perda, ela no branch do heatmap, ela é representada por essa expressão, onde o SJ estrela de um ponto P na imagem, ele é comparado com o que foi predito. E isso é utilizado uma máscara que é chamada W desse ponto P para determinar se realmente ali existia um key point ou não dentro do ground-truth durante o treinamento. A mesma coisa é feita para os campos vetoriais. Eu vou mostrar para vocês aqui por que esse WP é importante. E o WP, nesse caso aqui, ele é uma função, ele é uma máscara binária, ele é 0 ou 1, só para dizer se tem ou não. Porque tem, infelizmente, em alguns datasets, as pessoas anotam os key points nas pessoas que estão na imagem, mas deixam de anotar algumas coisas. E, às vezes, o método é tão bom que ele detecta o que o cara não marcou lá no dataset. E a função final, no caso, passando isso aqui em cada estágio, você passa essa função de perda, e a função objetiva, quer dizer, no final, é essa função aqui, que de todos os estágios. Então, por treinamento, precisa ter esse pré-processamento. A gente vai dar uma olhada aqui rápido de registramento de entrada. A imagem tem que vir nessa resolução de 368 por 368. Por quê? Magic. Não sei. Mas na rede, quando eles implementaram, eles usaram esse valor cabalístico e é o que eles usam lá. Em seguida, a gente tem geração dos mapas de confiança. Então, para cada... que são os mapas de confiança, que são os heatmaps. Então, onde tem heatmap do joelho esquerdo
da primeira pessoa, do joelho esquerdo da segunda pessoa. Então, para cada pessoa, você tem lá um heatmap de grau. Você tem que gerar esse mapa aqui, que é usado já na função de perda. A mesma coisa também é feita para o campo vetorial. A máscara GT é aqui que vocês vão ver por que ela precisa. Essa imagem daqui da esquerda foi marcado aqui com onde tem key point nessa parte da imagem, nessa parte da imagem, mas aqui não foi marcado. E o que o modelo fez de predição, ele deu esse que foi marcado, deu esse que foi marcado e deu esse que não foi marcado. Então, se você na função de perda, você não, usando essa máscara aqui, a partir dessa imagem primeira, você diz assim, ó, ignora para mim, não computa a perda, porque eu fiz meu trabalho melhor do que eu deveria estar fazendo. Então, é exatamente para isso que serve essa máscara. Esse aqui é o W. E olha, gerar isso daqui demora. Você tem um dataset grande, com 150 mil imagens, onde você vai ter que passar, gerar cada um disso aqui, é bastante dado. Então, se você quiser fazer isso para experimentar, separa um HD de pelo menos 1 tera aí, que você vai ter o dataset, você vai ter gerar as máscaras, tanto para já máscara do binário, quanto a máscara do campo de heatmaps e do PAF. Então, isso vai comer bastante disco seu. Assim, eu estou indo numa abordagem um pouco mais prática, porque foi exatamente isso que eu acabei focando mais. Foi bem uma parte bem mais prática, né, na parte de pose estimation. O treinamento que a gente usou para fazer, brincar com essa implementação, a gente treinou usando o Coco. O Coco, para quem não conhece, é um dataset muito bom. E esse projeto do OpenPose, ele se destacou principalmente porque o primeiro desafio, o primeiro challenge que teve de key point foi o primeiro challenge do Coco. Eu não sei se existia outro, mas do Coco dataset foi onde o OpenPose ganhou. Então, aqui ele tirou o primeiro lugar, isso foi em 2016. Então, primeiro ele ganhou, no segundo ele ficou, acho que em terceiro ou quarto, coisa assim. Mas eles já fizeram o nome deles aqui e também divulgou bastante o nome do Coco. E tem bastante imagem aqui para treinamento aqui. É bem interessante esse dataset. Tem uma API também bem legal que ajuda bastante no desenvolvimento e no treinamento da rede. Eu cheguei a participar depois com uma implementação do Keras, que eu fiz modificações, treinei do zero e tal. Fiquei na primeira vez em 18º e na segunda vez fiquei em 12º. Foi bem legal. Então, por fim, o que retornado lá para a gente são os key points que estão indexados, como estão aqui. Então, perto do pescoço é 0, desculpa, o nariz é 0, o pescoço 1 e assim por diante. Essa é a topologia que é dada a partir do dataset do Coco. Então, assim, em desktop servidor é isso aqui. Por que desktop servidor? Porque isso consome bastante recurso de máquina. Se você não tiver uma boa GPU, não tiver bastante memória, fica complicado treinar isso daqui. Se pensa isso há 2 anos atrás, era um pouco pior. Eu, quando fiquei treinando, deixei treinando durante 21 dias, para chegar mais ou menos no que eu achava que era legal para poder entrar no desafio do Coco. Chega um momento que ou você tem que fazer muito ajuste e eu já não tinha mais paciência, falei, deixa quieto, vamos seguir em frente. É exatamente o que eu ia fazer agora, vamos seguir em frente. A gente vai agora para o PoseNet. Então, eu vou falar... Pose Estimation, feita em desktop? Não. O pessoal do Google, de Machine Learning, ano passado, eles lançaram o modelo PoseNet, que é exatamente o que está escrito aqui. PoseNet é um modelo de Machine Learning usado para fazer estimação de pose de pessoas em tempo real, essa é a parte interessante, em tempo real, no navegador usando o TensorFlow. O OpenPose também é tempo real, segundo eles, mas depois o time vai dizer para vocês se é tempo real de verdade ou não. Então, mas o PoseNet, ele
Ele é muito interessante por isso, porque ele roda direto no browser. É tempo real, sim. Tem a mesma precisão do que o OpenPose? Não, não tem. Mas ele é muito legal. E se você quiser saber um pouquinho mais, depois eu vou disponibilizar esses slides estão na web, na realidade, se eu passar o link para o Luiz disponibiliza para vocês. Tem um projeto do PoseNet no GitHub e tem esse artigo aqui que é muito legal, que os caras que participam lá do uso do PoseNet, dissecando um pouquinho o PoseNet. Uma coisa que é interessante deixar claro aqui é que o pessoal do Google não te dá nada para treinar isso daqui. Você não tem como você treinar. Pelo menos até algumas semanas atrás, que eu fiquei procurando ainda, eles não disponibilizam como você treinar esse modelo. Eles disponibilizam um modelo. O modelo, no caso, está em JavaScript, você pega um JSON, você utiliza esse dentro do Java, beleza, mas como é que você treina isso? Aí tem que fazer engenharia reversa, você pedir para os caras lá, mas não vi ninguém pedindo. Eu vi vários fóruns pedindo, mas nunca ouvi oferecendo, não. O PoseNet, ele tem 2 modos de execução. Um modo é chamado de Single Pose. Vou dar um pouco mais rápido aqui, porque falo demais. O modo é o Single Pose, então, onde é detectado uma pessoa na imagem. Só tem é bem mais rápido, é legal isso aqui, mas o problema é, se aparecer mais uma pessoa aqui, ele vai se confundir. Ele vai calcular as probabilidades da outra pessoa que tiver. Então, imagina que tivesse 2 pessoas aqui. Nesse caso, ele ia pegar a probabilidade, por exemplo, do ombro direito da pessoa 1 é uma. E o ombro direito, o ombro esquerdo da pessoa 2 tem uma probabilidade maior do que da pessoa 1, então ele vai pegar o ombro direito de uma e o ombro esquerdo de outra. Então aqui você está criando meio que um monstrinho. Isso é legal, talvez, para fazer algum jogo ou alguma aplicação interativa com várias pessoas. Você pode fazer um monstro estilo blob, coisa assim. Mas se você quiser só a pessoa, não, isso não vai servir. Já o multipose, não, ele detecta para cada pessoa o seu próprio esqueleto. Uma outra vantagem que esse cara tem, um pouquinho mais de custo do que o outro, mas uma vantagem que você tem é a vantagem de ser bottom-up. Significa que se você detectou para 1 e detectou para 10, o custo computacional é o mesmo, não muda. Vamos seguir em frente. Como funciona? Eu sei que esse slide é bem tolo, mas você dá uma imagem RGB para a rede deles e ele retorna para você um heatmaps e um outro que eles chamam, um outro conjunto de matrizes que eles chamam de vector offset. Isso aqui é um pouco diferente do que está no OpenPose. No princípio, quando eu li a primeira vez sobre o PoseNet, eu achava que era exatamente igual ao que ele retornava. Não. O modelo já retorna para você esse offset para te ajudar a detectar o key point da pessoa e tal coisa. Mas isso é misterioso, isso é feito por dentro. Isso não, se você olhar o PoseNet, a documentação toda, não tem nada escrito lá. Então, da mesma maneira para a parte de treinar. Então, que você tem o heatmap e você tem você tem esse offset. Então, você faz um pós-processamento depois, mas a magia de quem aquela parte de grafo e tal coisa, aquilo é feito internamente por eles. Que é bom, que é menos trabalho para quem quer fazer a aplicação direto, que está se preocupando muito em treinar. Então, ele te dá, e essas aqui são as coisas interessantes, ele dá qual é a probabilidade desse retângulo que tem uma pessoa aqui dentro, que tem uma pessoa aqui, a probabilidade de ter outra pessoa aqui, e a probabilidade de para cada key point. Então, do ombro do cotovelo esquerdo, você tem a probabilidade de 0,9, do ombro direito desse cara daqui, você tem uma 0,6. Então, essas informações, ele te dá. Isso é bem legal. Depois eu mostro para vocês o que é retornado por esse cara aqui. Os key points, praticamente, é a mesma topologia do corpo. Então, você tem os olhos e tal. Exatamente, são 17 key points. No caso do OpenPose, ele retorna, são 18.
ou 18 key points. São 19 key points, na realidade, que ele retorna lá. Que um deles é o background. Então, aquilo ali foi uma visão mais geral, aqui é uma visão técnica, eu vou passar até rápido também, porque senão o Shimmer não fala. Basicamente é isso, você dá uma entrada, passa pelo MobileNet, porque no caso, deixa eu até tirar aqui está descrito aqui, ó. Ele tem ela é treinada com 2 backbones, um com o MobileNet V1. A última vez que eu vi, eles estavam já tentando fazer com a V2, eu sei que saiu a V3 esse ano, mas eles estavam tentando fazer com a V2 também, com o backbone, e a outra com a ResNet. A MobileNet V1, ela é muito rápida. A ResNet, ela é maior, mas ela é muito mais precisa. Então, assim, você tem que decidir entre você quer velocidade ou precisão. E demora um pouquinho mais para carregar, porque você tem que baixar esse modelo pela internet, para o seu computador, para você poder executar dentro do seu browser. Então, é basicamente isso. Então, o que ele retorna são um heatmap de key point e os offset vectors, que ele chama aqui dentro. Esse offset vector não é aquele campo vetorial que está lá. Isso é usado para achar exatamente os pontos que tem aqui. Um atributo que é usado para você detectar os seus... o que influencia e que vai detectar os seus key points é esse output stride, e que ele determina aqui a resolução do seu heatmap. Então, aqui, se você usar um output stride de tamanho 32, você vai ter como resolução 8 por 8 por 17. Depois eu mostro aqui, tem uma continha na frente, como é que chega esse número daqui. Sendo 17 é o número de key points que você tem. 8 por 8 seria você tem um grid de 8 por 8. Se você usar o 16, isso aqui é para uma imagem de entrada de 225 por 225, então ele chega nesse valor 8 por 8 com 17. 225 chega nessa resolução de 15 por 15 por 17, e aqui tem 16 quadradinhos, e aqui eu tenho os 32. Então, assim, o que acontece é mais rápido, quando você tem um output stride maior, só que é menos preciso. E você é mais lento e com uma precisão maior, se você tem um output stride menor. Aqui tá como é que ele faz aquele cálculo, aquela resolução que tem lá dentro. Então, você tem uma imagem, mas imagina que você tem uma imagem de 225 pixels. Outra coisa que aí é importante, a imagem, ele não se importa com a resolução que você está usando. Contudo, a imagem tem que ser quadrada. Então, nesse caso, a imagem 225 por 225. Outra coisa é, se você, beleza, você bota a imagem menor, só que a imagem menor é mais difícil dele achar as coisas, por causa da resolução. Então, assim, a precisão fica menor se você usar uma imagem menor. A precisão fica maior se você usar a resolução maior. Mas ele não se importa com isso. Mas o tensor, que é um tensor 3D, que é utilizado para você pegar os key points depois, a resolução dele é dada por essa continha que tem aqui, onde você tem a largura da imagem, 225 pixels, por exemplo, menos 1, isso dividido pelo tamanho do output stride, que nesse caso aqui é 16, e somando mais 1. Isso aqui deu 15. Por isso que lá deu... nesse carinha aqui, deu 15 por 15 por 17. Então, seguindo em frente, então, aqui só está informando que você tem 2 tensores 3D com essas resoluções. Um tensor 3D é para você trabalhar com heatmap e o outro é do offset vector. Então, aqui, essa figurinha é bem legal, porque ela está mostrando aqui, para cada key point você tem um heatmap. Então, vamos supor aqui, do nariz, key point do nariz, então você tem aqui, já está todo em grid aqui, a partir daquele output stride, e aqui, esse é o heatmap dele, que aqui tem cada quadradinho que ele gerar lá nesse grid, na pecinha do grid, é onde ali vai ter a probabilidade de existir um nariz.
E aí aqui são usados os offset vector, onde está apontando o nariz, está aqui. Exatamente isso que ele acaba fazendo. Então, para isso que serve esse offset vector, para dizer exatamente lá qual é o pixel que tem o nariz. Aqui do ombro, a mesma coisa. Desculpa, ombro não. Do cotovelo. Cismei, elbow e ombro. Aqui você está falando que você tem os dois, você tem dois tensores 3D. Um tensor 3D com aquela resolução que a gente viu lá, 225 com style 16, daria 15 por 15 por 17. E o outro de offset, onde você tem uma resolução, que é resolução pela resolução por 34. Onde 34 é o número de key point. Por quê? Esse offset vector ele vai te dar o valor de X e o valor de Y. Que é usado para você calcular na imagem onde é que estava se pegar a coordenada de pixel da imagem, para você poder usar. Aqui tem as pontinhas, então não vou entrar em detalhe, mas basicamente cada passo desse, no final, você vai ter isso daqui para você saber qual é a posição do key point. A posição do key point é dada por essas informações que ele pegou aqui. Então, por isso que estou falando lá que esse offset vector não é o campo vetorial. Isso já foi dado pelo modelo. Então, aquele é usado para você calcular quais são as posições do key point. Essas posições, para vocês terem noção, a gente pode continuar aqui, depois deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui. Para uma pessoa, é isso daqui que o Posinet retorna para você. Então, você tem... Você que tem uma pessoa, e qual é o score daquela pessoa dentro da imagem? É esse daqui. E esse aqui é para uma pessoa só. E a probabilidade, a posição do nariz e o score de seu nariz. No olho esquerdo e assim por diante. Para múltiplas pessoas na imagem, aí você tem um array para cada pessoa dessa. Então, você tem o score daquela pessoa, então quando você percorre isso daqui. Então, é isso daqui. Tá. Mas uma coisa legal aqui, que dá para fazer coisas bem interessantes. E eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês aqui, que é o seguinte, como isso é web, dá para você fazer muita coisa legal. Muita coisa legal. De aplicações, por exemplo, o Google tem esse site aqui, que é bem legal, algumas experiências que foram feitas. Esse aqui é bem documentado, mostra o processo na hora, a pessoa mudando a rede, fazendo as coisas lá para poder fazer esse projeto aqui, que é bem interessante. Esse de Mirror é bem legal, a pessoa faz a pose e ele procura num banco de dados de imagem qual é a pose que ele está fazendo, mas isso é em tempo real, você está fazendo e está mudando. E ele diz como é que ele fez o algoritmo, fazer isso também é bem legal. Essa menina aqui tem muitos projetos legais. Ela tem muitos projetos legais, vale a pena para dar uma olhada. Ela faz umas coisas bem legais com o Posinet. E um dos bem interessantes que eu testei, que é legal esse daqui, tá? É um Beat Saber, mas usando o seu próprio corpo. Então, ela descreve como é que ela fez. Ela é mais artista mesmo. E ela, na verdade, é programadora de front-end de web, mas tem um viagem tudo de artista, é legal, que ela descreve como é que ela fez isso, como é que ela fez a parte de engenharia reversa para fazer as coisas aqui. Eu executei um notebook um pouco mais velho, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, ano passado, e não ficou muito legal, não. Mas aqui dela, o vídeo ficou legal. Então, vamos acreditar que o vídeo é legal. Então assim, o que normalmente esse pessoal usa para fazer esse tipo de aplicações? Pode usar tudo, você pode usar a mão que você quiser, mas onde você encontra muita coisa que é legal é usando o P5.js com o ML5.js, isso você gerar várias aplicações legais. Esse aqui é o link para aquelas aplicações que eu mostrei aqui. Tá? O P5, o que é? Uma biblioteca de JavaScript que te ajuda, focado em artista, design, educador. E, assim, quem já mexeu com processing vai curtir, porque é um processing dentro do browser. Então, você tem as primitivas, tem tudo lá dentro. Então, para você fazer desenhos, ele acessa a câmera, faz tudo para você. Então, é bem legal, bem facinho de usar. O ML5, ele é uma iniciativa do Google mesmo,
pessoal do Google, onde você já tem vários modelos de machine learning, não exatamente só do PoseStream. PoseStream é um dos modelos que tem lá dentro. Tem de segmentação, tem um monte de lá dentro lá. Você pode usar no browser para você poder fazer suas experiências. A partir desses dois caras, eu acabei criando um projetinho que faz tracking. Então, até agora que a gente viu, nada faz tracking daquilo ali. A imagem não tem tracking. O trabalho que a gente fez, que a gente colocou tracking. E depois, mais para frente, tem o do Blazor Pose, que também faz tracking. Mas até o momento não tinha tracking. Então, imagem tracking, se você quiser, você faz. Foi exatamente o que eu fiz aqui, usando esse algoritmo de Centroid Tracking, que está num post de OpenCV, de um cara que está tudo feito em Python, então eu portei para JavaScript para fazer essa brincadeira aqui. Todas as pessoas estão detectadas, então aqui você tem todas as informações que você precisa de você poder manipular. Tanto que você tem aqui a arquitetura, a MobileNet ou ResNet. Se você quiser mudar, não vou mudar, porque senão ele vai carregar aqui. O ResNet vai consumir, a minha máquina já está consumindo. A resolução da imagem de entrada, como é que ele vai fazer, a resolução da autostride, um fator multiplicativo que altera lá as camadas da rede, mas esse quantifiers aqui também é utilizado para mexer na estrutura da rede. O interessante disso tudo aqui é em tempo real. Então, se você mudar alguma coisa aqui, ele muda lá. Então, essa é a parte legal. Então, aqui eu botei que detecta 10 pessoas. E tem que ser no mínimo 63% de confiança da posição da pessoa. E no mínimo de pose. E da parte, no caso assim, para você detectar o esqueleto, onde eu vou mandei mostrar o esqueleto. Vou tirar o bound box ali, só para você ver que é a pessoa, só o esqueleto. E você pode ver que essa pessoa aqui de vez em quando some, porque ela está de lado, está de vestido, a iluminação não ajuda muito. Mas isso aqui até que pega direitinho naquela. Mas você tem que lembrar que está rodando no browser em tempo real e com o modelo mais rápido que tem. E eu não estou mexendo nos atributos de confiança nem nada. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Então, se você pegar só os key points aqui, os key points da pessoa, tá com o bound box, você tem, se você olhar, aqui a pessoa zero está consistente, pessoa zero, frame a frame que está lá. Estou passando frame a frame, a pessoa está lá dentro. Mas por que está dessa maneira? Porque aí é o algoritmo de tracking que eu fiz. Aqui mudei esse negócio aqui, mas esse entrando muito no mérito e entrando no mérito. Esse algoritmo de tracking é muito simples. Ele simplesmente o que ele faz? Eu falo para ele, mostra para mim o centroide. O centroide está aqui, ó. O centroide, basicamente, ele é feito no rosto da pessoa, só no nariz. Desculpa, entre os olhos e o nariz. A partir disso, eu gero um bound box, e esse bound box é feito o tracking desse bound box. Eu vou fazendo frame a frame. Então, eu verifico qual é a posição dele. Se eu usar todos os key points, fica meio moral, mas está aqui mostrando o bound box. Esse é o bound box com todos os frames. Desculpa, todos os key points. E esse é o bound box só usando os olhos e olhos, orelha e nariz. Aqui. Dá para mexer um monte. Esse aqui tá online, vocês podem acessar quando você quiser. Se dar uma olhada, tá 41 FPS. Eu rodei isso aqui, cheguei a rodar no Mac Pro 2017. Ele chegou nessa taxa de 40, 60 FPS. Eu consegui uma taxa desse tipo também, que eu fiz uns truquezinhos aqui, que depois, se alguém tiver curiosidade, pode me mandar mensagem, tal coisa, que eu tiro a curiosidade. Então aqui, para resumir, nós temos um PoseNet com um algoritmo de tracking de Centroid. Tá? Toda a explicação desse algoritmo, ela está aqui no slide, só que eu vou andar porque senão não deixa o time falar. Ela está toda aqui explicada bonitinho, mas se tiver dúvidas, vocês podem falar comigo. Então, assim, para fechar os modelos que a gente tem aí, a gente passou pelo desktop servidor com o OpenPose, chegou em web usando o PoseNet, e agora a gente, diretamente em dispositivo móvel, tem o BlazePose. O BlazePose é interessante porque ele serve diretamente para o dispositivo móvel ou também para a web, que a gente vai ver aqui. Mas assim, o foco dele é em
em dispositivo móvel. Como está escrito aqui, tracking de tempo real no dispositivo. Isso aqui é muito legal. E isso é muito, muito, muito fresquinho agora. Saiu mesmo agora para valer, se vocês olharem o post aqui, é de agosto agora. O Blaze Pose, então, assim, como é que ele funciona? Ele funciona em 2 passos. Ele tem um detector de pessoa e tem o track da pessoa. Esse detector, o que ele faz? Ele, como está escrito aqui, ele busca qual é a área de interesse na imagem onde tem uma pessoa para ele poder dizer onde tem, para fazer a predição dos key points ali dentro. Então, passa para esse detector de pessoas, esse detector retorna qual é essa região de interesse, e esse modelo Pose Track, então esse modelo Pose Detector, passa para o Pose Track, qual é o bound box daquela região ali, aquela região de interesse, e lá dentro que é visto quem é onde existem os key points. Outra coisa para lembrar que isso aqui é single user, então é somente um usuário por vez. Ele vai retornar para você o que, se tiver 2 usuários, ele vai escolher o que tiver maior, vai escolher o que tiver maior probabilidade de maior score. Então é isso que ele vai usar. Mas vale destacar aqui também que é o seguinte: para uma imagem, ok, ele usou esse detector. Para vídeo, ele só usa isso no primeiro frame. Os outros frames, ele utiliza assim como eu fiz com o Centroid, ele faz algo parecido com o Centroid, a partir de outras informações que ele tem, para fazer o tracking da pessoa. Então, isso aqui é aplicado somente uma vez, mas é muito rápido também. E aqui é aplicado nos outros frames a partir dessa informação que você tem. E quando é que ele usa de novo o Pose Detector? Quando ele olhou para o frame anterior e não encontrou pessoa nenhuma. E falou, opa, não tem ninguém aqui, então tem que passar de novo. Aí ele passa de novo isso aqui. Mas é raro. Esse aqui eu testei no meu celular, que é um S8 Plus, e funcionou muito bem. Além da detecção, além de inferir os key points, aqui basta ver a topologia desses key points, ele infere também algumas, uns que chamam de key points virtuais. Esse daqui do centro do RIP e esse ponto que está aqui. Então você tem o que ele infere, a rede dele vai inferir esse ponto mediano do RIP da pessoa, o raio do círculo que circunscrita esse ser humano. Então aqui, esse ponto que está aqui, com esse daqui dá o raio onde você cabe essa pessoa aqui dentro. E o ângulo de inclinação a partir do ombro. Então, você tem o ombro, esse cara está aqui. Se essa imagem estivesse certinho 90 graus para cima, esse cara daria 90 graus. Mas como está inclinado, aqui ele dá esse ângulo que está aqui. Para que isso? Porque você tem... primeiro que você vai ter escala. Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu até andei pensando que eu quero testar dá para saber se a pessoa está perto ou longe da câmera a partir disso daqui. Então, você imagina que você começa a cena a partir de um ponto, você está lá. Então, quando mudou esse raio, você sabe se o raio aumentou, você está mais perto da câmera. Se o raio afastou, você está mais afastado da câmera. Então, dá para fazer uns efeitos bem legais com esse Blaze Pose. E é uma coisa que a gente está olhando também para ajudar a gente nos nossos projetos de key points para frente. A gente tem que depois o Shimmer vai entrar mais em detalhe. Então, tem isso que é detectado por ele, tá? Aí, isso aqui é uma coisa interessante. Aí você vai olhar, puxa, ele detecta só a parte de cima? Mas olha só a quantidade de key points que ele dá. Ele dá key points da mão, dos olhos, entre os olhos e boca e tal, que isso aqui não tem lá no corpo, na orelha e tal. Então, me retorna 25 key points. Mas esse daqui é o modelo que é disponibilizado pelo MediaPipe. Para quem não conhece MediaPipe é um framework do Google que é muito interessante. Eu fui descobrir porque eu estava fazendo alguma coisa que era exatamente o que ele faz. Eu estava fazendo alguma coisa no estilo GStream, mas para web, estava implementando, comecei a implementar. Falei, vou dar uma olhada para saber o que tem. Aí, de repente, eu achei que o Google tinha feito tudo que eu fiz e muito mais.
Aí eu dei uma olhada nele, assim, é bem legal. Então, se quiser treinar, testar suas redes e tudo, e ele é foco em mobile. Ele funciona para desktop, ele funciona para web, você visualiza o seu modelo, você faz um monte de coisa, mas o foco dele é mobile. Voltando para cá, então, assim, o que esse modelo retorna? Então, para cada key point desse daqui, que são os 25 key points, que tem no MediaPipe, esse daqui, então você vai lá, você acessa, mais uma vez, você não consegue um modelo para treinar, você consegue um modelo para usar. Detecta todos esses key points aqui, e o que ele retorna para você é essa tupla aqui, que é, ou ênupla. Na realidade, que você tem um X, você tem coordenada X, Y, Z e visibilidade. Z você pode descartar. Isso está no roadmap deles, mas só deixaram ali para questão de API, que está pronto, mas não faz. Então, esse é o modelo que está disponível para eles lá. Mas eles disponibilizam esse modelo aqui, que é o modelo de Fullbody. Mas o Fullbody não está disponível no MediaPipe. É a mesma arquitetura que ele utiliza, tudo igual, mas o modelo que você tem treinado aqui só retorna essa parte de cima. Eles fornecem até o APK. Eu peguei esse APK, coloquei no meu celular, funcionou perfeito, mas só a parte de cima. E esse daqui, o Fullbody, eu não cheguei a testar ainda, porque esse aqui, eu estou tentando descobrir o que exatamente é o ML Kit do Google. Porque agora está disponível para você poder usar esse Blaze Pose do ML Kit. Eu ainda não descobri como é que funciona, mas ele dá os 33 key points. Então, ele dá as pernas e os pés. Isso aqui é bem legal também para fazer... o foco desse projeto é para ser utilizado em detecção de poses bem complicadas, como no caso eles botam aqui, que é para dança, para yoga e coisas do tipo. Por isso que ele tem tantos key points nisso daqui. E esses points interessam pra caramba pra gente. Eu tenho umas ideias aí, que conversando com o time, que acho que a gente vai conseguir depois utilizar isso aqui. No caso do Fullbody, eu não sei se ele é open source, mas esse da parte de cima, ele é open source. E o desempenho dele é impressionante, porque na CPU desse Pixel 3, usando essa biblioteca aqui, uma biblioteca especial de redes neurais para sistemas mobile, na CPU ele consegue, ele tem dois modelos lá, um Lite e um Full. A diferença é que eles ajustam a rede para essa aqui ser muito mais rápida e essa daqui ser muito mais precisa. Mas eles conseguem 44 FPS na CPU e 18 FPS na CPU desse Full. Se for na GPU usando TensorFlow Lite, ele vai a 112 FPS, é muita coisa. Isso aqui é no browser, no caso do MacBook Pro 2017, usando o ASME. Nesse caso aqui, essa implementação aqui não é multithread, não usa SMD. Então, mesmo assim, tá muito bom. Esse aqui é no MediaPipe. Você consegue mais lá no PoseNet, mas aqui, com os ajustes certos, isso aqui funciona muito bem. Mas para sistema embarcado, ele é muito bom. Bem, basicamente, é isso que eu tenho para falar de Pose Estimation. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem, alguma coisa do tipo. O Shimmer agora vai dar continuidade aí com os trabalhos que a gente fez. Shimmer, agora é com você. Opa, deixa eu compartilhar aqui. Obrigado, Djalma. Nada. Um prazer aí. Bom, pessoal, eu sou o Luiz aqui, tenho trabalhado direto com o Djalma. Eu sou aluno doutorado, na verdade, da PUC-Rio, mas eu trabalho junto também com o professor Luiz Velho aqui, que é meu orientador. A gente tem trabalhado junto aqui com Positimation, tanto 2D quanto 3D. O Djalma já deu uma breve introdução assim, sobre a ideia das Pose Machines, mas as Convolutional Pose Machines foram uma evolução de técnicas tradicionais, que a gente chama de Pose Machines. Mas, na prática, o que ela fez, a primeira técnica, que é o precursor do Open Pose, ela detecta todos os key points através de mapa de calor. Então, por exemplo, ela tem, assim como o Open Pose, ela teria 18 key points mais o fundo.
E foi um dos primeiros resultados que teve o bottom-up, que teve uma boa avaliação do desafio do Coco Dataset. O OpenPose, por si só, ele é uma evolução, como o Djalma falou ali, ele é uma evolução dessas Pose Machines, mas é óbvio que ele não é livre de erros. Por exemplo, quando nós temos uma foto onde a gente tem oclusão, overlapping, por exemplo, não é incomum com que erros nessa detecção ocorram, como a gente pode ver nessa foto aqui, que a gente tem, digamos, um merge na detecção da posição aqui da mão dessa menina, que ela confunde, no caso, com o braço do garoto. Além disso, pelo fato de ela estar de vestir e tudo mais, isso acaba uma confusão na detecção do caso do que pode ir pro tornozelo, né? Mas não é só isso um dos problemas do OpenPose. Acontece que ele não alcança, digamos assim, a performance desejada em termos de frames por segundo para aplicações em tempo real. O que eu quero dizer com isso? Apesar de que essa técnica, tanto no paper original, eles dizem que nosso trabalho aqui é para multi-person pose estimation, para várias pessoas, né, em tempo real, porém, em uma GPU que seria, digamos assim, high-end, por exemplo, na época que eles publicaram, era uma Titan XP, onde eles testaram esses algoritmos, a técnica deles rodava mais ou menos 12 FPS na época. E em GPUs mais novas, a gente não tem um ganho tão grande assim. Inclusive, até as versões mais novas do OpenPose, que ele é constantemente atualizado, a versão mais nova, em uma 2080, roda 18 frames por segundo, né? Então, o que eu vou falar aqui agora em diante para vocês seria as motivações dos nossos trabalhos que a gente desenvolveu no laboratório. A motivação é que nós queríamos desenvolver aplicações técnicas que utilizem captura de movimento ou pose estimation em tempo real. E uma das coisas que a gente analisou foi essas limitações do OpenPose, né? E além disso, a gente sabe que o OpenPose é uma rede neural de convolução. E a gente sabe que um modelo de sucesso dessas redes neurais, elas são, digamos assim, super parametrizadas. O que acontece? Há muita redundância dos dados na detecção de features dentro da estrutura da arquitetura desse tipo de rede neural. Então, pensando nisso, a gente propôs o quê? Um novo modelo de arquitetura de rede neural que a gente consiga melhorar o tempo de processamento, no caso, para inferência dessa rede, reduzindo redundância, e se a gente conseguiria ainda utilizar algum mecanismo que melhorasse a acurácia em relação à detecção de cada keypoint em imagens ou vídeos, né? Então, para isso, nós utilizamos modelos de atenção para isso. E, bom, falando mais diretamente dessa nossa técnica, no caso, para redes neurais Convolutional Pose Machines 2D, a gente pode ver essa nossa técnica como uma evolução do OpenPose. Mas uma das coisas que a gente utilizou para remover a redundância em rede neural e, inclusive, melhorar o desempenho dela foi decomposição de sensores. Por exemplo, nós sabemos que existe um interesse grande em aumentar eficiências em redes neurais. Nós temos as mobile nets, nós temos as redes fatoradas, nós temos N exemplos hoje em dia de redes que são modeladas, digamos, de maneira manual, mas que lá no fundo elas possuem os conceitos dessa decomposição tensorial, né? Então, o que a gente pensou? Um tensor pode ser visto como um kernel de uma convolução pode ser visto como um tensor em 4 dimensões. Então, nós pensamos o seguinte: se a gente desenvolvesse uma rede neural, fizéssemos todo o processo de treinamento para pose, mas depois de treinada, se nós pudéssemos decompor ela, fazer uma espécie de redução de dimensionalidade, reduzir o tamanho desses kernels, e depois ajustar ela para que ela retorne, digamos, uma precisão próxima da original, será que nós teríamos algum ganho em desempenho em relação a isso? Será que a gente teria um desempenho relevante em relação a isso? Então, a gente fez
a gente propôs essa ideia, a gente utilizou um algoritmo que é uma generalização do SVD, né, o Singular Value Decomposition, para dados em alta dimensão, que é o High Order SVD, e nós aplicamos sobre esse kernel de convolução. A gente sabe que a convolução ela pode ser vista conforme essa fórmula, onde nós temos o nosso kernel de convolução, que é responsável pelos tamanhos espaciais, ele, por exemplo, o kernel 3x3, e os canais de entrada e saída dela. Por exemplo, digamos que a gente tenha como entrada em um layer 128 canais de entrada, 128 de saída, por exemplo, que é algo que a gente usa na nossa rede, né? E nós temos também esse tensor de entrada, que é o tamanho desses dados e o número de canais, né? Bom, a gente aplicou um caso especial de decomposição do High Order SVD sobre os kernel sobre cada layer de cada kernel de convolução na nossa rede neural. Mas o que acontece com isso? Por que esse caso especial? O caso especial por quê? Lembre que a gente poderia operar também sobre as dimensões espaciais desse kernel, mas como são, por exemplo, um kernel 3x3, que a gente utiliza, 5x5 também, não faria diferença a gente operar esse algoritmo de decomposição considerando todas as dimensões. O que a gente pode utilizar um caso especial é que a gente considere apenas as dimensões dos dados de entrada e saída, por exemplo, nesse kernel, né, 128 e 128. Com isso, com essa decomposição que a gente aplica, fazendo uma operação de flattening, semelhante a flattening, no caso, mas na forma de matriz, a gente chama de matriciação, digamos assim, eu acho que não sei se é exatamente o termo em português, mas enfim. A gente realiza essa decomposição, nós vamos ter a nossa matriz SU, né, que é semelhante ao do SVD, e nós vamos ter um core tensor. Mas o que seria exatamente isso? Claro, ainda selecionando um ranking de a gente desejaria, no caso, né? Então, mas qual é o ganho disso? O que a gente está fazendo na prática seria uma operação de redução de dimensionalidade, onde, no caso, nós teríamos uma convolução, agora nós temos 3, onde nós temos 2 convoluções pointwise, uma para reduzir o tamanho do dado original, outra para voltar ao tamanho anterior, né, ao final, e o core, que seria uma convolução tradicional, mas com um espaço reduzido. Ainda a gente percebeu que, ok, a gente utilizou essa técnica para melhorar o desempenho, né, mas mesmo assim a gente não tinha uma acurácia tão interessante, né. Inclusive, nos seus primeiros testes, a gente não conseguia um resultado nem próximo do OpenPose, apenas decompondo a rede neural como um todo. A gente tinha que selecionar certas camadas dela, por exemplo, as 3 primeiras, por exemplo, né? Então, isso foi uma fraqueza da nossa técnica. Então, a gente pensou o quê? Mas será que existe alguma maneira de a gente melhorar essa acurácia ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com essa técnica de decomposição? Foi aí que a gente pensou em utilizar modelos de atenção. Entre um deles seria a SENet, que é Squeeze and Excitation Networks. A ideia é que acontece que em redes neurais ela apenas considera digamos assim, a vizinhança local, né, quando está deslizando o kernel. E isso faz com que a gente acabe perdendo informações globais muitas vezes. A SENet é introduzida justamente para, digamos assim, melhorar esse desempenho considerando a interdependência entre canais na convolução. E isso praticamente não tem um grande custo computacional, né? Então, nós utilizamos 2 modelos de atenção, inspirados, né, o primeiro, a SENet original, e um outro inspirado, que seria por canais, a Channel-Wise Attention, né? Onde a gente basicamente faz uma operação que seria o Global Average Pooling da imagem do dado que a gente tem com entrada, né? Global Average Pooling. Depois nós teríamos uma operação que seria para capturar essas interdependências, que é composta por o quê? Por
duas camadas totalmente conectadas na rede neural. Então, nós temos aqui a nossa primeira rede neural, recebendo o dado de entrada, essa primeira camada, recebendo a entrada do nosso Global Average Pooling, seguida da função de ativação, que é um leak hello. Depois, esse resultado é enviado para uma próxima operação totalmente conectado, e tendo como final uma operação, da ativação como sigmoide. Ao final, a gente faz uma operação de multiplicação pointwise dessa saída que a gente teve, dessa parte da tensão, sobre o nosso dado original, né, que veio da convolução, da etapa de convolução, que é uma operação de escala que a gente chama. O Spatial Attention é a mesma coisa, só a diferença é que operar em relação a cada canal, a gente opera sobre as dimensões espaciais da imagem. Então, basicamente, é muito semelhante à segunda etapa aqui, com a diferença que nós temos uma pointwise convolution, tá? Seguida de um sigmoide, e depois, novamente, a escala. Que é o que eu acabei de explicar para vocês aqui, essa estrutura que a gente utilizou. Então, a gente propôs uma nova arquitetura que, dessa forma, fosse sequencial e que a gente pudesse ter uma melhoria de desempenho em relação ao OpenPose. Então, o que acontece? Nós temos 3 camadas compostas por 2 convoluções tradicionais, o modular de atenção e o dado residual, que é recebido pelo modular de atenção, e com isso é levado para uma sessão onde a gente detecta os Spartan Fields, né? E os heatmaps, digamos assim, os mapas de confiança, né, dos key points. Onde cada convolução aqui, eu chamo de convolução, mas cada um deles aqui é essa parte decomposta que a gente fez antes, que a gente construiu antes, que a gente modelou. Com isso, nós conseguimos realizar 9.3 menos operações do que as convoluções tradicionais do OpenPose. A arquitetura, bom, pensando no nome da arquitetura, nós falamos sobre o treinamento da nossa rede neural. A gente utilizou o nosso modelo que foi treinado por 120 épocas. Nós utilizamos o otimizador Adam para isso. A gente utilizou uma função de perda, no caso, uma função de kernel distance, né? Mais ou menos seguindo a mesma linha que aquela que o Djalma comentou com a gente, onde esse W aqui é aquilo que o Djalma falou, daquela máscara. Porque que acontece? Quando a gente está treinando, nem todos os dados estão anotados. Então, para evitar que a gente tenha, assim, falsos positivos, ou que se influencie na performance da nossa rede, a gente aplica essa máscara. Bom, os resultados dessa parte do 2D. Nota que, devido a essa decomposição, obviamente, a gente faz essa decomposição, a gente teve uma aproximação da rede original. Por mais que a gente tenha modificado outras estruturas dela, a diferença entre a precisão, entre Precision Recall, considerando o Coco Dataset, foi, de certa forma, pequena. Porque, por exemplo, o OpenPose possui uma Precision de 70% e o Recall de 80%. Nós temos a precisão de 74% e o Recall de 70%, aproximadamente 70%, mas, no caso, a nossa rede ela consegue operar muito mais rápido. Por exemplo, a gente fez testes tanto em CPU quanto em GPU, e a nossa proposta foi: a gente gostaria de desenvolver um modelo de rede neural que fosse, de certa forma, capaz de rodar em modelos tanto de CPU ou GPU de entrada, no caso, pode ser de entrada, né, e que seja acessível. Então, o que acontece? Testando numa GPU, numa 1060, NVIDIA, né, GTX 1060, e numa RTX 2060 também, nós tivemos um desempenho de 51 milissegundos. Então, em comparação ao OpenPose, né? Então, 51 milissegundos é aproximadamente, acho que quase 20 frames, um pouco menos, é claro, frames por segundo, que já é um desempenho interessante, né? Pensando em aplicações em tempo real. Claro que a gente pode evoluir disso. Mas em CPU, como a gente nota aqui, é praticamente impossível utilizar o OpenPose.
tanto numa CPU razoável, né, uma CPU boa, como um Ryzen 7, a gente atinge 13 frames por segundo, enquanto o OpenPose menos de 1 frame por segundo. E no MacBook também, a gente dispensa comentários aqui. Então, aqui são algumas imagens, alguns resultados que a gente utilizou, que a gente gerou a partir do Coco Dataset. E aqui eu tenho um vídeo mostrando para vocês o desempenho da nossa rede. Notem que a gente ainda tem problemas com motion blur e ainda por cima com oclusão, onde a gente consegue, onde acaba com que alguns key points sejam perdidos ou algum erro na detecção, né? Mas ainda quando nós temos, claro, assim como o OpenPose, digamos assim, umas cenas com multidões, por exemplo, alguns desses, ou nas escalas menores, alguns key points tendem a, digamos assim, certas tendem a fazer um merge entre elas e acabam se perdendo também. Mas, em modo geral, nós temos um bom desempenho. Esse vídeo aqui foi gerado rodando em uma 2060. Então, acho que tem alguns exemplos aqui dessas detecções feitas, né? A gente nota que a gente tem um desempenho razoável. Aqui tem praticamente 20 frames por segundo rodando. Bom, uma outra evolução desse nosso trabalho foi pensando, ok, realizamos esses testes, essas operações, essa evolução, digamos assim, do OpenPose em relação à estimação de pose 2D, mas é a pose 3D, que é algo assim crucial tanto para os projetos que a gente desenvolve, tanto para as ideias que a gente tem aqui no VisGraph, né? A gente partiu da ideia de que a gente precisa modelar uma função que minimiza o erro, dado que nós temos pontos em 2D e a gente quer gerar esses pontos 3D. Ou seja, nesse pipeline que a gente está trabalhando, nós ainda vamos ter uma rede neural 2D, mas ela vai alimentar ainda uma outra, na qual a gente gera esses key points 3D. Para isso, para todo esse treinamento, todas essas etapas que a gente fez, a gente utilizou dois datasets, esse Human IVA e o Human 3.6, que eles têm informações que foram capturadas a partir desses trajes de movimento, né? Então, é que me fugiu o nome do padrão agora, mas é um padrão superior ao BVH, que é utilizado para casos de cinema e tal, algo altamente preciso. O pessoal gerou esse dataset utilizando diferentes tipos de pose e ações, né, para pessoas, e disponibilizaram esses dados. Então, foi o que a gente utilizou. Ainda, o primeiro teste que a gente fez foi utilizar um algoritmo desenvolvido uma técnica desenvolvida pelo pessoal da Universidade da Colômbia Britânica, que nada mais que esse paper, que é a Simple Yet Effective Baseline for 3D Human Pose Estimation, que é basicamente uma rede totalmente conectada com a camada residual aqui, na qual recebe esses dados 2D e faz uma projeção no espaço 3D dessa pose. Também utilizando o dataset Human 3.6. Porém, como vocês podem ver aqui os resultados, apesar de a gente ter um resultado assim, razoável, eles não são tão interessantes ou tão precisos assim, eu diria, né? Como vocês podem ver atrás dessa imagem que a gente usou como exemplo aqui. Então, o que a gente pensou? A pose, no caso do esqueleto humano, a gente pensou, olha, ele pode ser visto, a gente pode pensar ele como um grafo, certo? E pelo que a gente começou a estudar, que a gente pensou, poxa, qual seria o impacto de utilizar essas técnicas, por exemplo, de redes neurais para grafo? Nessas técnicas, né? Bom, uma rede neural para grafo, normalmente, ela é modelada para classificação ou para propagação de labels. Mas como que ela funciona? Por exemplo, numa rede feed-forward, né, totalmente conectada tradicional,
Nós temos aqui os nossos pesos, nós temos a feature de entrada, nós temos o nosso bias, e nós temos a função de ativação. E uma rede neural para grafos, ela é bastante semelhante com a questão de que a gente adiciona ainda nessas operações uma matriz de adjacência. Mas o que acontece com essas redes, por exemplo, elas buscam realizar operações que a gente consiga, em um espaço de dimensão menor, classificar os nós desse grafo. Mas o que isso é aplicado? Por exemplo, imagine que a gente tem um dataset gigante e que nem todas as labels são classificadas. A gente quer fazer a propagação dessas labels. Então, o que essa rede neural faz, basicamente, é analisar as conexões, a estrutura desse grafo, as vizinhanças entre eles, a fim de que a gente consiga setar uma característica específica para cada nó e propagar o label, no caso, né? Explicando de maneira por alto. Bom, mas então, o que isso tem a ver com a gente? Notem que a gente estava falando antes ali sobre propagação de labels, mas há uma evolução dos grafos de redes neurais para grafo, que são as convoluções em grafo. Poxa, mas o que é uma convolução em grafo? Na verdade, era basicamente uma generalização uma convolução para rede neural, para dados onde ele não é estruturado, né? Então, a gente pode ver que aqui, numa convolução tradicional, pensando numa imagem, né, ela aprende várias, digamos assim, matrizes de transformação para cada ponto aqui. Só que, em uma rede neural para grafo, a gente tem um problema, porque essa matriz ela é compartilhada para todos os nós. Mas aí que veio o pulo do gato, digamos assim, que é um paper do ano passado do CVPR, que é Semantic Graph Convolutions. O que ele diz o quê? Ele diz que uma convolução tradicional pode ser aproximada, tá? Pode ser aproximada ou pode ser modificada, no caso, para aplicar em convoluções para grafo, onde, se a gente adicionar uma matriz especial, essa matriz M, de pesos, a gente consegue fazer essa aproximação para uma rede neural, a gente libera esse dado, esse peso tradicional, né, o peso anterior, e a gente consegue operar isso para cada nó, né, cada nó independente. No caso, essa matriz aqui vai gerar vários vetores, digamos assim, vetores de pesos, onde cada linha dessa matriz, na verdade, é correspondente a um nó. E dado que a gente pode também pensar na ideia, olha, normalmente a gente pode pensar da mesma forma, a gente ter N canais para essas imagens, N canais para esses dados, né, de forma bastante semelhante a uma rede neural tradicional. Rede neural de convolução tradicional. Mas ainda que a gente pensou, poxa, beleza, mas se a gente aplicar isso ao problema de pose 2D, ainda, digamos que a gente tem uma pose 3D, desculpe. Imagina que a gente recebe uma pose 2D e a gente quer fazer esse processo para gerar a mesma pose no espaço 3D, essa projeção. Nem todas as features que a gente setar ali no meio podem ser relevantes para esse processo, certo? A gente pode pensar em alguma forma de dar peso às features que a gente tem nas camadas intermediárias da rede neural, as camadas internas. Então, o que a gente pensou, que a gente propôs? Uma maneira de dar peso a essas features inspirada um pouco na SENet. A diferença é que a gente não faz essa parte do Global Average Pooling, né? Mas a gente realiza várias operações aqui. A gente faz ainda utilizando a ideia de convolução em grafo semântico, então a gente chamou de Semantic Graph Attention, né? Essa técnica que a gente desenvolveu, onde a gente opera novamente. Em uma primeira etapa, nós temos uma rede, um layer de convolução em grafo tradicional, onde nós temos aqui o peso dela, a entrada, a matriz, aquela matriz de transformação que cada layer representa um vetor de pesos. Aqui é uma função de ativação que nós temos no softmax. E a matriz de adjacência. Esse dado vai ser enviado como entrada para a próxima etapa, que também utiliza a parte de convolução em grafo, porém aqui a função de ativação aqui
vinda a partir desse G, nós temos um link hello. Novamente, nós temos uma outra matriz de transformação seguida do softmax, e ao final nós temos um esquimoide também semelhante à operação do SCNet. E a operação de reescala. Bom, tudo bem. Espero que, não sei se ficou claro aqui, mas resumindo o máximo que eu pude, né? Bom, pensando nisso, o que a gente fez? A gente propôs uma nova arquitetura que leve em conta esses Semantic Graph Convolutions e Semantic Attention, de forma semelhante ao que foi proposto pelo pessoal lá, como eu falei, da Colômbia Britânica. Onde nós temos aqui duas camadas internas compostas por 4 operações de grafo semântico, convolução grafo semântico, e no caso, a camada de detenção que a gente fez e também a parte residual, né? Ok, mas como que isso se traduz em resultados, por exemplo? Notem que esses resultados foram comparados com várias técnicas publicadas no ICCV, no CVPR, no SIGGRAPH, inclusive a técnica a qual a gente se inspirou, né? Essa parte de grafo semântico, que também usou, digamos assim, como benchmark lá, o problema de post-estimation, que é esse paper do ano passado, o SAL. Notem que, em muitos casos, para diferentes tipos de ações, no caso do dataset, no nosso dataset, ele tem vários tipos de ações para cada pessoa, e também diferentes protocolos de avaliação. Mas levando em consideração o erro associado, o erro médio de cada uma dessas ações realizadas, esses frames de vídeos, né? Em boa parte dessas ações, nós tivemos um desempenho superior a esse aqui, que é um dos estados da arte. Né? E, em média, nosso desempenho foi melhor. E ainda, utilizando o segundo protocolo de validação desse dataset, notem que, na grande maioria dos casos, a nossa rede tem desempenho superior. Ok, aqui vocês podem dizer, não, mas está, digamos assim, ela tem desempenho semelhante, né, ao trabalho anterior. Sim, ela tem um desempenho semelhante, mas acontece que, dada a nossa estrutura, né, nessa nossa rede, nós temos 41% menos parâmetros do que o trabalho anterior. Então, nós fizemos diferentes testes para validar isso. Nós variamos o número de canais, bem como os números de blocos ali internos em comparação ao nosso baseline. Então, notem que no nosso melhor caso aqui, foram esses 41% menos operações realizadas. Aqui são alguns exemplos do que a gente gerou, né? Onde, trabalhando junto com o Djalma, o que a gente fazia? A gente analisava frames de vídeo desse dataset com a rede neural 2D, a gente passava os key points detectados para essa nossa rede 3D. Com essa rede 3D, a gente gerava um arquivo de animação lá do Blender e tal, e a gente construía essa cena. Então, aqui é um exemplo dos testes que a gente fez, os primeiros testes. Lembrando que um dos problemas da nossa rede que a gente vai estar trabalhando, pensando no futuro, é que, apesar de a gente ter a posição de cada key point, a gente não tem as rotações, né? A gente ainda está trabalhando em relação a isso, né? E... Bom, esse foi um dos primeiros testes que a gente realizou. Ainda, num segundo momento, aqui apresentando todo o nosso pipeline, né, vindo da imagem de input e capturando os key points 2D, 3D e uma animação final, né? Então, esse aqui é um outro exemplo que a gente gerou. E, inclusive, a gente submeteu um trabalho agora, numa conferência. Está esperando o resultado, inclusive, dele. Em que nosso objetivo aqui foi justamente vender essa ideia de que, olha, é possível fazer animação utilizando essas redes neurais, essa combinação de 2D e 3D, com algo que tenha um baixo custo, que possa ser gerado em hardware, de certa forma, limitado, um pouco mais limitado. E também na ideia de que, olha, a gente não depende, digamos, de um estúdio com um equipamento sofisticado para gerar tudo isso, né? A gente pode
desse tipo de trabalho, e até pensando no contexto que a gente vive hoje, né, de a pandemia e tudo mais, a gente pode compartilhar esses dados, esses resultados, trabalhando remotamente, né? Um outro trabalho que a gente realizou também, que a gente apresentou no Neurographics deste ano, foi um framework para captura de textura. Por exemplo, o nosso objetivo aqui é gerar atlas de textura a partir de uma aplicação em rede neural que a gente captura esses dados UV de um conjunto de imagens. Aqui também entra a ideia de pose, né? Porque a gente vai passar a nossa pose inicial, nossa pose 2D, para um outro algoritmo, que é o Human Mesh Recovery, que a gente utilizou aqui, para gerar, digamos assim, um modelo 3D, aqui no caso a Júlia, que era do Visgraph. Nós vamos capturar a textura dela desse diferente conjunto de imagens e gerar um modelo 3D dela, ou próximo, né? Isso trazendo sempre a ideia de ser low cost e acessível, que possa gerar no seu computador pessoal, essa ideia toda. Apesar do dense pose não ser tão leve assim para ser gerado, né? Justamente para fazer essa captura de textura, fazer um matching depois. Que a gente trabalhou, na verdade, que a gente utilizou só essa técnica para captura de textura, né? A gente usou o dense pose, só que mesmo utilizando só o dense pose, a gente ainda tinha problemas nisso, que a gente tinha, digamos assim, alguns buracos no que fosse detectado e problemas com iluminação. Então, a gente desenvolveu ainda, a gente trabalhou com técnicas para fazer um empenho desse atlas de textura, bem como o ajuste de iluminação também baseado numa tese que foi feita pelo Visgraph. Feito no Visgraph, né? Um ex-aluno do professor Lisvelli. E o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta, assim, pode enviar. E agradeço ao professor também pelo convite. Então, Schimmer, muito obrigado pela sua apresentação, excelente. Eu vou ser breve aqui. Queria só fazer 2 comentários antes da gente terminar. Eu acho que isso faz uma transição no curso, né? Porque no curso a gente viu os fundamentos matemáticos, as técnicas, aplicações de rede, e essa apresentação de hoje ela mostra exatamente como fazer pesquisa, né? Quer dizer, como avançar o estado da arte, né? Então, a primeira parte o Djalma falou, né, do que estava sendo feito, né, e fez uma análise do estado da arte, e a segunda parte o Schimmer falou das nossas pesquisas no Visgraph, como você avança o estado da arte com certos objetivos de pesquisa, no caso, os objetivos que a gente pesquisa lá no Visgraph, né? Então, isso prepara para a próxima semana, onde nós vamos ter, na verdade, a apresentação dos projetos finais do curso. Na terça-feira, o Vitor vai falar exatamente de um trabalho de pesquisa, que é um artigo apresentado no SIGGRAPH desse ano pelo grupo da Facebook Reality Labs, que eles têm um algoritmo que é exatamente um problema parecido com o que foi discutido hoje, que na verdade, em vez de ser de pose detection e pose tracking, é de hand detection e hand tracking, né? E isso foi desenvolvido pelo Facebook Reality Labs para ser incorporado no equipamento de realidade virtual da Facebook Oculus, que é o Oculus Quest. Então, o Oculus Quest atual, você não precisa ter um controlador, né? Você controla com as suas mãos e gestos, né, tudo que você faz em realidade virtual. E a sua mão substitui o controle todo de interação, né, e o touch controller que existia no óculos anterior, né, com muitas vantagens, né? Então, para isso, teve toda uma pesquisa que é reportada nesse paper, e o Vitor vai apresentar isso, que, na verdade, é o tema de pesquisa da dissertação de mestrado dele, que eu estou orientando com o Leandro Fernandes, da UF, né? E aí, na quinta-feira, para terminar o curso, o Thales vai apresentar um outro trabalho da Facebook Reality Labs, que é uma das coisas que a gente está muito interessado lá no Visgraph, está começando a trabalhar, que é com detecção do olhar, né?
e isso aí tem importância muito grande, né, em novas mídias, em interação, né? Nós fizemos recentemente um trabalho de interação para narrativas baseados no olhar, quer dizer, a narrativa muda dependendo de para onde você está olhando numa cena 3D, né? E o grupo da Facebook tem interesse nisso para poder, em realidade virtual e realidade aumentada, você conseguir fazer renderização eficiente usando foveated rendering, né? Isso faz a maior diferença. Também é outra área que nós estamos muito interessados, porque nós estamos trabalhando com traçado de raios em tempo real, e para você fazer isso para a realidade virtual, quanto menos raios, mantendo a qualidade, melhor, né? Então, é isso que o Thales vai apresentar. Então, são duas pesquisas do mesmo grupo para o mesmo tipo de área de aplicação, que é usar, né, machine learning para realidade virtual e realidade aumentada, né, considerando interação, né? Então, o que vai ser acrescentado na próxima semana, né, é que esses trabalhos, quer dizer, primeiro esse que o Vitor vai apresentar, é um trabalho que atualmente já faz parte do produto. Então, é uma pesquisa que ela sai da matemática, né, tem toda a parte de desenvolvimento, tem a parte de validação e depois tem a parte de consolidação para aquilo ser uma técnica que pode entrar num produto comercial, né? E esse que o Thales vai apresentar é uma técnica que vai entrar num produto comercial no futuro, daqui a 1 ano, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, de como usar machine learning, né, para vídeo, né, nessa nossa área de mídias, né? Então, com isso, eu termino a aula aqui. Agradeço muito o Djalma e o Luiz Schimmer, e queria só fazer um comentário, dizer que, na verdade, o mais importante, né, são as pessoas, né? Então, eu tenho enorme prazer de trabalhar não só com o Djalma e o Luiz Schimmer, mas com todo o grupo lá do Visgraf e nossos colaboradores, né, de outras instituições, né, porque isso é o jeito de fazer ciência, né, e nós estamos num momento muito especial, né, avançando realmente as aplicações da matemática em relação a essa área, né, de novas mídias, né. Então é isso, gente. A gente se encontra na semana que vem com as apresentações dos trabalhos finais. Até logo e um abraço para todos.